Oi, gente, tudo bem? Aqui no canal Outro Livro, e hoje temos mais uma conversa na playlist de poesia, né? A gente vai conversar aqui com o Júnior Belé. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado por me receber aqui no outro livro, Conversas Literárias. Vamos bater um papo. Massa, massa. Então, gente, vamos falar de um livro, Retorno ao Ventre, que também é um livro bilíngue, né? Tem uma tradução ao Caingangue também. Fala pra gente o título, Júnior. Em Kaigang fica Mãe Fido Gror Chueshikon Kontin. Ele foi Legal essa pronúncia da traduzido mãe ali, né? No começo. da mãe, né? Tem uma assim uma forma de grafia muito diferente da nossa, mas a forma de pronúncia é idêntica, né? Mãe. E tem algumas coisinhas. Eu não sou um especialista em Kaigang, estou aprendendo, inclusive com o tradutor do livro, que é o André Caetano, o professor André Caetano. Aham. Ele está me ensinando, então assim, eu conheço um pouquinho, né? Mas assim, conhecimento básico da língua. Ah, mas o básico que você conhece resultou aqui num livro bem legal mesmo. Então, como o Belé falou, né, é um livro de poesia, é um livro bilíngue, português caingangue, tradução do André Luiz Caetano, saiu aqui pela editora Elefante, São Paulo. Essa capa linda aqui da Moara Tupinambá, um trabalho gráfico assim sensacional da editora. É um livro agora de 2024, 168 páginas. Tem um texto de orelha da Eliane Potiguara, né? Então, recomendo mesmo. E, além de tudo, um livro belíssimo, em termos de concepção gráfica, e depois a gente fala disso também. Então, eu te agradeço, cara, assim, muito bom conversar com você. A gente se conheceu lá em Londrina há pouco tempo, né? E fez uma E troca de publicações, li teu livro e te chamei para cá. Gente, quem não conhece o Belé, assim, o Júnior Belé nasceu em Francisco Beltrão, aqui relativamente perto da minha cidade, que estou falando de Guarapuava, que é um dos centros do livro, né? Retorno ao Ventre. Ele é mestre em estudos culturais pela USP, doutorando em estudos literários pela UFPR, foi escritor residente da IADO, em Saratoga Springs, Nova York, contemplado com a Bolsa Abigail Angel Canfield, e esteve em Nebraska também, onde ele escreveu seu primeiro livro, Trato de Levante, que saiu pela Patois. Essa obra teve seus direitos vendidos para o cinema, foi exibida em festivais de poesia, em festivais de cinema, como o Queensland Poetry Festival na Austrália, um festival nos Estados Unidos. Depois eu vou deixar essa descrição da mini bio do Belé certinha ali para vocês verem, né? Publicou ainda a coleção de poemas A Morte Chama Senhora, da Patois, venceu o prêmio Flipossos de poesia, e com seu primeiro romance, Mesmo Sem Saber para Onde, da Folheando, venceu o prêmio Variações de Literatura e ainda recebeu menção honrosa no prêmio Casa de las Américas de Cuba. E com esse livro, Retorno ao Ventre, aqui, ele venceu o prêmio Cidade de Belo Horizonte. Mata, hein? Gostei mesmo. Muito premiado você, cara. É, obrigado, cara. Assim, de pouquinho em pouquinho, né? pois é, mas massa mesmo. Então, antes da gente falar do livro, né, Belé, eu queria te perguntar, eu não conheço seus livros anteriores, Uhum. estou aqui com os títulos deles, vou buscar alguma coisa. Queria te perguntar se eles também têm essa pegada, assim, mais épica, mais engajada desse livro aqui de 2024. Então, antes da gente entrar no livro, talvez fosse legal você situar quem está assistindo aqui, como é que foi esse percurso literário seu que te conduziu para o Retorno ao Ventre. O que você acha? Claro, vamos nessa. Cara, os livros anteriores, O Trato de Levante, o A Morte Chama Senhora, O Amor Te Chama Senhora, um título que você pode ler de diferentes maneiras, assim, e o Mesmo Sem Saber para Onde, eu considero eles, os três, um percurso único, como se fosse um projeto literário, que está todos dentro de uma lógica de estudo de poesia e de literatura erótica,
e política, tentando trabalhar o amor e o erotismo dentro de uma chave é, bastante política, bastante anarquista, no caso, porque eu venho do movimento social dos coletivos anarquistas, então eu estava ali, de certa forma, elaborando um pouco essa vivência política que eu trago, a partir também de um estudo de linguagem mais erótica. Então, os três livros têm um perfil um pouco mais caliente, digamos assim. Né? O Trato de Levante, Uhum. ele é um livro de poesia narrativa, e também como o Retorno ao Vento, né? Ele vai contar uma história também. Então, a história seria a história de um professor que é poeta, que está numa região que também fica no Paraná, nessa concepção, que é uma região que, em tese, ali passou por um momento de revolução, então está no momento pós-revolucionário e chega uma pessoa estrangeira, uma mulher, e a partir disso, algumas concepções muito rígidas que ele tinha, dos seus conceitos políticos muito rígidos, ela começa a quebrar isso um pouco, né, com diálogos, com conversas, com vivências. Então o livro vai contar essa história de amor dentro desse momento pós-revolucionário. O A Morte Chama a Senhora, ele é um livro de poemas mais curtos, com uma pegada visual bem perceptível. Assim, é um livro que ele é todo vermelho e preto, então também tem essa pegada política, né, anarcocomunista, com essas duas cores. E tem poemas ali homoeróticos, tem poemas de exploração dos desejos do corpo, mas todo dentro de uma pesquisa de linguagem muito presente, assim, tem uma tentativa de não só de construção de novas palavras, mas de fusão de palavras, de termos, de conceitos, tentando fazer com que esses conceitos, essas palavras se unam em poemas mais breves, assim. E o Mesmo Sem Saber para Onde foi uma tentativa de romance. Eu nunca tinha escrito romance na vida, e eu resolvi ver como era. E escrevi dentro dessa linha também de literatura erótica, dentro de uma pegada bastante política também. O livro vai contar a história de um quarteto de pessoas que se conhecem, se apaixonam entre elas, numa cidade que é Curitiba, ali no comecinho do governo Lula, e, obviamente, vão enfrentar, né, uma sociedade curitibana que é bastante conservadora. Então, o livro é dentro de uma perspectiva de um relacionamento poliafetivo, digamos assim, né? Uhum. Entre as pessoas, né? Eles estão não só se relacionando nesse caso, porque o livro já começa com essa relação mais ou menos acontecendo, mas eles estão tentando criar uma família, né? Eles estão pensando em ter filhos, eles estão pensando em como constituir aquilo de uma forma mais formal para encaixar dentro da rotina de cada um tem sua profissão e eles querem ficar juntos, como que eles vão, por exemplo, como eles vão viver na mesma casa ou não. Então tem toda uma discussão ali de concepção de família dentro de um novo formato de relacionamento. E também é um livro com essa pesquisa de linguagem um pouco mais erótica e política. Mas eu acho um livro bem legal, mas eu não, assim, depois de escrevê-lo, eu definitivamente entendi que meu lugar é na poesia, assim, que foram muitos anos escrevendo esse livro e o processo foi um processo bastante árduo, bastante difícil, assim, e o trabalho da linguagem do romance é muito diferente do trabalho de linguagem da poesia, e eu me sinto mais confortável e mais feliz escrevendo dentro dessa ótica poética, mesmo que seja meu caminho aí seja na poesia narrativa, né? Uhum. Enfim, Uhum. e aí chega no Interessante. Retorno ao Ventre, né, que é outra pegada. Não Ah, sei se eu já falo, ou você quer perguntar. acho que a gente pode ir falando agora, né? Mas Vamos eu nessa. eu vou aproveitar uma coisa que você disse aí, que você mencionou agora no final, que o teu lugar é na poesia e tal. Mas, se a gente for pensar, né, o Retorno ao Ventre tem essa condição híbrida, talvez. Tem o hibridismo linguístico, porque ele vai trabalhar, é um livro bilíngue, afinal de contas, né? Uhum. E você faz uso dessa língua caingangue também. Mas antes da gente entrar nessa discussão de língua, tem esse aspecto do gênero, né, literário do livro,
E aí eu te perguntaria, por que a poesia, porque lendo o livro me ocorreu, né? Por que a poesia e não o romance ou o Uhum, próprio ensaio, né? Porque o livro tem essa pegada também de contar uma história, de fazer uma narrativa com personagens, de fazer situações, cenas, né? No presente, no passado. Bem poderia ser um romance também. Então, como é que você pensou essa opção, ou até um ensaio? Como é que você pensou uhum. essa opção de gênero literário para o seu livro? Me parece um gesto assim, já querendo falar por você um pouco, mas me parece já um gesto estético de borrar esses registros também, né? Essas Uhum. caixinhas de gêneros literários. Mas ele é um épico que pode ser lido como romance, no meu entender, assim. Cara, vamos lá. O livro, ele tem, o Retorno ao Ventre, ele também é um livro dentro dessa perspectiva de poesia narrativa, né? Então ele vai contar também uma história, tem um arco narrativo, tem personagens e tudo mais. Eu escolhi a poesia pelo simples fato de que me sinto e me considero um poeta. Então, dentro da poesia, eu me sinto mais confortável e eu acho que eu tenho ferramentas melhores para escrever. Mas esse livro, ele tem muitas ferramentas do romance, né, da prosa, e tem muito também das ferramentas da pesquisa acadêmica, da pesquisa jornalística, tem citações, né, tem inclusive momentos em que eu estou descrevendo coisas em que a linguagem se parece muito com uma linguagem de uma reportagem, por exemplo. Mas eu gosto, e claro que esse livro é uma tentativa também, obviamente, de romper com essas caixas e com esses locais muito fixos, né, da, dos gêneros, porque os gêneros eles se atravessam, né? Existe um atravessamento de gênero. É difícil você colocar tudo dentro de uma caixa. Eu acabei de ler um livro também, acho que chama Fora do Eixo, da Evelyn Blunt, algo assim, que saiu pela Todavia, que é um romance escrito em versos. Né? Ele é Uhum. catalogado como romance, ela é uma romancista, ela considera o livro um romance, mas o livro é feito em versos. A gente tem o caso mais conhecido, talvez, da Aline Bay, né, que escreve romances também com o que a gente consideraria verso livre, né, com uma quebra de texto, mas é um romance. No caso da Evelyn, eu acho que é Evelyn o nome dela, talvez eu esteja falando o nome errado, e da É. Aline, eu acho que elas... Eu tenho o livro aqui, depois a gente dá uma olhadinha, só para não errar o livro dela. Eu encontro ele aqui em algum lugar, no meio dessa bagunça. Uhum. Mas eu acho que tanto ela quanto a Aline, elas usam ferramentas da poesia para criar narrativas em prosa. Eu faço o caminho inverso, eu uso ferramentas da prosa e do jornalismo e da pesquisa para escrever poesia. Então, o local básico, assim, a formato básico, a plataforma essencial para mim é a poesia, diferente do caso delas, que talvez seja a prosa. Mas os Uhum. atravessamentos vão acontecer, né? E eu também quis não resgatar, mas também devolver, talvez, um pouco para mim mesmo e para quem for ler, a poesia é a condição de uma narradora também. Né? Lembrar que a poesia começou, né, os grandes clássicos gregos ali, são poemas narrativos, são grandes poemas narrativos, né? Inclusive, sei lá, posteriormente também a Divina Comédia, mais recentemente o Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, uma narrativa, um poema narrativo, né? Então, eu acho que esse lugar da poesia narrativa ela estava um pouco perdido. A gente retomou com Cida Pedrosa, né? Cida Pedrosa venceu o Jabuti com um livro de poesia narrativa, o Solo para Vialejo, que saiu pela CEP, depois fez o Araras Vermelhas, que para mim é o livro mais próximo que tem em questão formal do meu livro. Eu amo a Cida Pedrosa, é uma grande referência para mim. Mas eu acho que precisava também outras pessoas fazerem, e esse é meu campo, então eu quis desenvolver um pouco mais também e aproveitar a possibilidade que esse livro, que essa pesquisa desse livro permitia
que era trazer essas outras ferramentas de outros campos, tanto do ensaio, quanto do jornalismo, da pesquisa, do romance, para dentro da poesia. Uhum. Sim, sim. A gente conversou aqui com a Cida Pedrosa. Foi bem gentil, assim, foi um momento que ela estava com o pé engessado, foi bem complexo, assim, a nossa conversa, assim, em termos de logística para ela, né, principalmente, mas ela foi bem gentil e A falamos Cida é justamente de Baralhos maravilhosa, Vermelhas. cara. A Cida, ela é, assim, quem não conhece Cida Pedrosa, para mim, é uma das maiores poetas brasileiras contemporâneas, assim, uma poeta pernambucana, é vereadora lá em Recife, pelo Partido Comunista Brasileiro, E foi e, reeleita, cara. e foi reeleita agora, e tem um trabalho de poesia, não só dentro da poesia narrativa, mas ela tem, um dos livros dela que eu mais gosto é um livrinho pequenininho, assim, que saiu pela... Puta, cara, minha memória é muito canábica, cara, então é muito difícil de lembrar das coisas, mas é um livro que ela está trabalhando os gêneros literários típicos do sertão nordestino, né? Os galopes, os repentes, e é Uhum, uhum. absolutamente lindo, assim, a Cida tem uma pesquisa poética maravilhosa, leiam Cida Pedrosa, ela é impressionante, assim. Pois é, não, então, inclusive na entrevista ela fala desse livro aí, eu esqueci também o nome. Quero, inclusive, falar com você que está aqui nos assistindo, que assista também a entrevista lá com a Cida, dê uma visitada no nosso canal Outro Livro, veja lá as outras entrevistas que fizemos com poetas. Acho que com poetas já fizemos mais de 50 conversas. O canal está com mais de 100 entrevistas, então Ah, convido bastante. você a assistir, vale muito a pena. E, se possível, se inscreva no canal, divulgue, comente as conversas. Isso ajuda muito a gente aqui nessa plataforma tão múltipla e tão difícil aqui. É a Evelyn Blaut mesmo, é o Fora da Rota, o livro que você tinha Isso, Fora da mencionado. Rota, Evelyn Blau, exato. Eu li agora durante a Bienal, e é isso, ele é um livro que ele é todo feito em versos muito tradicionais, né, como se fosse poesia livre, mas versificada, né, puxado para a Hum, esquerda, aqui para a margem esquerda, e, e nesse sentido eu acho que a gente consegue perceber bem como em alguns livros a forma e o conteúdo elas são complementares, né, porque no caso da Evelyn, a forma é poética, mas o conteúdo é um romance, né? E no uhum. caso da Aline, a mesma coisa. Né? Sim, sim. Eu te falei disso, né? Porque assim, o teu livro, O Retorno ao Ventre, ele faz esse contraponto, assim, basicamente de uma situação que é essa do hospital em Curitiba, com a tia que está ali, doente, né? Que vai morrer, e tal. E com a expedição histórica da Marcha para o Oeste, do genocídio, né, indígena. Então, a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente, mas eu queria te perguntar um pouco com relação à linguagem, né? Uhum, No seu livro, ela é muito porosa, assim, ela é híbrida, porque também tem esse uso da língua indígena, mas pensar na ideia de linguagem também como oralidade, você está contando, né? Você falou de poesia narrativa, nesse contar entra o sonho também, entram outras dimensões que não são só a da memória, que não são só a da pesquisa histórica, mas são também do sonho, da invenção, desse viver assim uma múltipla temporalidade ali, tem a presença simbólica do Alzheimer, né? uhum. Ontem a gente teve a morte do Antônio Cícero e teve essa Isso. referência ao Alzheimer, né? Que trouxe essa discussão também, que é um ruído, digamos assim, né? Na memória, né? Então, eu queria te perguntar um pouco isso. Como é que foi lidar com esse terreno pantanoso que é a memória? Como é que foi trabalhar isso em termos de linguagem poética? Mas, Ricardo, foi uma delícia, cara. Assim, eu acho muito agradável, gostoso e muito prazeroso escrever poemas. Assim, quando você tem esses desafios na frente, que é justamente lidar com uma linguagem porosa, o Retorno ao Ventre lida com a narração, ele ao mesmo tempo lida com diálogo, ele lida com citação, com descrição, então tem muitos elementos ali que você pode trabalhar, que não são elementos explicitamente poéticos, mas que você pode trabalhar de uma maneira poética, e fazer isso, usar essas ferramentas, moldar isso, para mim é uma delícia, assim. Tem até um aspecto lúdico nisso, assim, parece que eu estou
brincando, quando eu era criança mesmo, assim, tem uma diversão envolvida nessa construção. Obviamente que esse livro trata de um tema muito duro, muito complicado, doloroso. Então, eu tive que trabalhar tudo com muito respeito e com muito cuidado. Todos os dados que eu estava usando, todos os momentos que eu precisava falar sobre a cultura caigangue, eu tive que ter muito cuidado, por uma questão de respeito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, era muito, muito agradável trabalhar poeticamente todas essas diferentes maneiras de escrever. E também essas metáforas, né, que você falou do Alzheimer, que agora o Antônio Cícero optou pela morte assistida, né, lá na Suíça, por conta do Alzheimer, ele já estava perdendo. O Alzheimer, ele para mim, nesse livro, ele é um personagem oculto que vai atravessando o livro e ele vai falar um pouco justamente sobre a perda da memória, o vazio de memória, porque o genocídio indígena, ele não é só um genocídio da carne, ele também é um genocídio da memória. E eu queria, além de falar que essa memória indígena está se perdendo no Paraná, e não só no Paraná, mas o Paraná aí também é uma metáfora para o Brasil, eu queria dar uma materialidade para essa perda da memória. Né? Então, a tia Pedra, que é aquela última pessoa na família, que é a personagem, que é a última pessoa na família que detém aquela memória ancestral, ela está perdendo essa memória por conta do Alzheimer. Então, é algo muito, muito concreto. Então, eu quis trazer o Alzheimer como esse personagem concreto da perda da memória, uma perda da memória que é também uma metáfora para a gente que, enfim, tem descendentes, parentes, né, indígenas e que talvez nem saiba que tenha, ou que tem, sabe, e não liga para isso, e esse pertencimento indígena vai sendo soterrado em cima de novos pertencimentos. Né? A gente tem pertencimentos muito contemporâneos que nos identificam, né? Sei lá, eu sou paranaense, eu moro em São Paulo há 15 anos já, então tem todo o pertencimento que envolve a cultura paulistana, do samba, etc. Quem, por exemplo, imagina uma criança indígena que teve que sair da sua aldeia muito cedo e foi morar, por exemplo, na periferia do Rio de Janeiro. Ela vai ser atravessada por pertencimentos muito poderosos, que é você ser uma carioca, você ser uma moradora da Cidade de Deus. São pertencimentos muito, muito poderosos que vão, de certa forma, soterrando também essa memória indígena. Né? No Paraná isso é muito presente, que tem o pertencimento colono, né? São os descendentes de alemães, os descendentes de italianos, os descendentes de poloneses, né? Os polacos, os ucranianos, os japoneses, enfim. Existem todos esses atravessamentos, esses pertencimentos que vão soterrando, e trabalhar isso em uma questão de memória foi muito poderoso. Assim, foi e ao mesmo tempo muito divertido, como eu te disse, assim, trabalhar esses mecanismos e essa matéria-prima, essa matéria bruta, através das ferramentas da poesia, para mim é como, sei lá, cara, jogar futebol, assim, é muito divertido com os amigos, sabe? É agradável, é gostoso. Você fez esse livro em quanto tempo? Como é que foi o processo de escrita dele, assim? Cara, foram não, muito tempo, cara, foram 5 anos. Demorou Aham. 5 anos para ficar pronto. Sendo que o último deles foi todo dedicado à tradução do livro. O livro já estava pronto e eu já tinha enviado para Elefante, a Elefante já tinha topado essa empreitada. Começou a edição do livro e eu enviei para uma última checagem para o André Caetano, né? Para ele fazer a revisão técnica do livro. Porque o livro tem muitos, a parte em português mesmo, tem muitos termos em caigangue. E o caigangue, apesar de ser uma língua falada ancestralmente, ela foi trazida para a palavra escrita há muito pouco tempo. E ela não foi devidamente formalizada ainda. Então, ela é escrita de formas diferentes, dependendo da terra indígena em que existem, em que o caigangue está. Por exemplo, a forma como se fala, como se escreve em Rio das Cobras, no Paraná, é diferente de como se escreve na terra indígena de Serrinha, no Rio Grande do Sul. Então, eu quis dar uma padronizada nisso, chamei o André leu o livro e me falou
né, enfim, como uma liderança Caigangue que é lá do Rio Grande do Sul, falou, cara, eu acho que é importante a gente traduzir o livro inteiro. E ele se propôs a fazer isso. Então, a tradução do livro é toda de responsabilidade da ideia à concepção é do André. Então, e o livro não teria nem metade da potência que ele tem se não fosse a tradução ao Caigangue. E essa potência toda é fruto do trabalho do André Caetano, assim, e da ideia do André Caetano, porque foi ele que teve essa ideia. Mas até chegar na tradução foram 4 anos, cara, de pesquisa, muita leitura, assim, idas em museus, pesquisa dentro do portal da legislação histórica do governo federal. Eu li, cara, não dá para dizer centenas, mas assim, dezenas de livros, dissertações, artigos, especialmente de antropólogos, de arqueólogos, historiadores, assim, foi uma pesquisa bem difícil, bem profunda, e que me levou, inclusive, a aprender, né, começar a fazer aula de Caigangue, porque chegou um momento que eu precisava entender um pouco do idioma também, assim, então eu comecei a fazer aula de Caigangue, assim, o livro me levou para esse lugar também. O livro que ganhou o prêmio, então, o prêmio Belo Horizonte, era um livro sem a tradução. Não, já estava com a tradução, cara. Assim, Ah, uma parte, né? Não estava inteiro, assim, mas uma parte já estava com a tradução. Assim, o André ele começou a tradução em 2000, acho que foi ali por, cara, acho que fevereiro, março, mais ou menos de 2023, assim, que a gente começou. Eu acho que foi por aí, cara, que a gente começou a fazer. Eu lembro que chegou no final do ano e eu estava desesperado já, assim, que eu queria muito que terminasse, que eu não aguentava mais. E o André ele tem um ritmo mais lento, assim, ele vai mais devagar, ele é muito tranquilo, assim. Então, eu já queria, porque também tinha pressão da editora, né, para que o material chegasse, para que pudesse fazer. Mas eu lembro que a gente entregou para a editora, era acho que março de 2024, março a abril, assim. Mas quando eu mandei para uhum. o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, já tinha um pedaço dele que estava traduzido, assim. Então, ok, teve esse processo longo de escrita e nesse processo, como é que funciona para você isso, né? Você vai escrevendo os poemas, você já vai editando o livro, porque esse livro ele é narrativo. Então, assim, supõe-se que você planejou também essa história a ser contada, né? Aquela ideia de um poeta que vai editando o seu próprio texto, montando já as várias estações Uhum. do livro ali, montando essa sequência. Eu queria te perguntar nesse aspecto, porque tem o aspecto da edição da Elefante, que está brilhante, que tem, nossa, bem legal mesmo. Não conhecia a editora, assim, outras publicações, vou atrás. Mas o teu processo de edição, como é que foi? Depois nesse período aí de 4 anos de escrita aí, você já foi editando, montando o livro nessa ordem? Como é que você escolheu o poema Mãe lá para o final? Como é que você fez essa sequência no fim das contas? Uhum. Cara, primeiro, assim, agradecer muito também ao trabalho da Elefante. O Elefante tem um projeto gráfico incrível, é uma das marcas deles, a Bianca, que é a mente por trás dos projetos gráficos da Elefante, é uma geniazinha, assim, ela é muito boa no que ela faz. Fizeram um projeto muito bonito em que o poema em português está numa cor, está em azul, né? O poema em Caigangue está em verde, tá, assim, é muito bonito, com as artes da Mora Tupinambá, ficou realmente muito, muito, tá aí, tá realmente muito bonito, assim. Então, E parabéns, agora tem as Elefante. minhas anotações aqui ainda, Agora tem as partes em preto ali, a lápis. mas muito, assim, a Elefante realmente tem um trabalho gráfico impressionante. Mas, cara, o meu trabalho de edição, quando eu fiz o Mesmo Sem Saber Para Onde, eu tentei fazer um esqueleto de, de arcos narrativos, né? Da onde começa, para onde termina cada personagem, da onde começa, para onde termina a história, que é basicamente, né, técnica, estratégia de escrita de romance, assim. E eu achei Uhum. aquilo extremamente aborrecido, assim, chato, chato. Sim, eu achei que perdia muito, perdia o tesão mesmo, cara, na hora de escrever, você já meio que sabia o que ia acontecer, dava um pouco de
aborrecimento, assim, tédio mesmo. Então, quando eu fui escrever o Retorno ao Ventre, eu não fiz isso. Eu fui no esquema de vamos ver para onde essa escrita vai me levar. Obviamente que eu tinha um pouco do arco narrativo, porque esse livro tem um aspecto histórico evidente, né? Ele vai contar uma história que é baseada em fatos reais. Então, os fatos reais, eles já atravessam o livro e já me dão esse esqueleto pronto. Eu tinha que manejar as memórias, né? As pesquisas que eu fiz, onde eu ia colocando, mas isso foi aparecendo, foi acontecendo muito espontaneamente, cara. Então, por exemplo, o poema que mais me deu trabalho foi o primeiro, foi o Clarão, que é é o poema que abre o livro, porque eu não consegui encontrar a voz narrativa que eu queria. Então, eu tentei escrever esse poema muitas vezes. Eu fiquei mais ou menos um mês e meio tentando escrever esse poema, várias vezes, quase todo dia eu tentava escrever. Até que eu cheguei nessa voz narrativa, que eu falei, agora sim, agora eu entendi como eu tenho que escrever esse livro, né? Qual que é a voz que está implícita nesse livro. E a partir Uhum. daí a escrita foi indo de uma forma muito corrente, assim. Quando eu terminava um poema, no dia seguinte, normalmente eu voltava para editar ele, que eu acho mais agradável, inclusive, do que escrever o poema, é mais gostoso de editar o poema, deixar ele ajustar as linhas, ajustar as quebras, o ritmo do poema, e tentava já iniciar o próximo, para parar mais ou menos na metade dele, assim, para que no dia seguinte eu já meio saber da onde eu estava para onde eu quero chegar. Mas a linha narrativa do livro, cara, foi muito espontânea, assim. Eu não fui pensando aonde essa personagem Tia Pedra estava, onde ela ia terminar, onde esse narrador, que é o sobrinho, tá e vai terminar, sabe? Quais eram os atravessamentos Não, eu fui deixando isso um pouco solto e claro que eu tinha temas que eu queria falar. Eu queria falar sobre memória, eu queria falar sobre a cultura caidã, eu queria falar sobre a invasão desses territórios. Então, isso tudo estava implícito já dentro dos poemas. Então, cada poema tem mais ou menos um tema que eu quero falar, e esse Uhum. tema vai carregando a narrativa com ele, assim. Mas os arcos narrativos, cara, eu tentei não planejar muito eles, assim, por uma simples questão de que se eu planejo, eu perco a vontade de escrever. Assim. Então esse elemento da surpresa, porque tem momentos, você é escritor, você sabe como é. Tem momentos que você está escrevendo e você fala, caralho, não imaginava que eu ia chegar até aqui. Ou, meu Deus, esse personagem, ou esse poema, ou esse tema me trouxe para essa metáfora. Eu nunca imaginei que eu fosse escrever isso. E esse é um momento que te dá prazer, esse é um momento que te alimenta também como escritor. Então, eu queria deixar que esses eventos acontecessem ao longo da narrativa. Então, por isso eu tentei planejar pouco, assim. E eu acho que, nesse sentido, foi uma escolha bastante feliz, assim. Pois é. Eu acho que tem uma. Eu li um pouco como romance, né, no fim das contas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vendo, né, você falou de vários temas tal, mas como tem essa voz narrativa, também me passou a ideia de uma espécie de autoficção até, não no Uhum. sentido que a autoficção tem no romance, né, mas um falar de si a partir do falar do outro, né? Esses dias eu estava vendo a entrevista desse autor francês que está na moda aí, o Edouard Louis, Davi Luiz, e sim. ele faz essa autoficção sociológica, né? E a sua experiência textual, ele me parece uma espécie de... Porque você fala de si também, né? Você está construindo o seu lugar nessa genealogia, nesses atravessamentos todos que você falou aí. Você é paranaense, você tem essa relação também com o território, tal, no fim das contas. Uhum. Então me pareceu uma espécie de autoficção também histórica, no fim das contas, porque você faz essa recuperação histórica. Claro que é essa recuperação histórica a contrapelo, lá como dizia o Walter Benjamin, né, de escrever na contramão do discurso dominante. Então eu queria te perguntar um pouco como é que foi para você pensar essa relação entre o eu
está ali, né, atravessado, um eu que também está atravessado pela ancestralidade, mas um eu que também tem na sua ancestralidade um lado bugreiro, ou seja, tem essas contradições assim na nossa história pessoal, né, na nossa biografia também, né? Então, essa relação entre o eu e essa condição testemunhal e histórica do livro. Se você pudesse comentar um pouco como é que isso te moveu também a escrever, no fim das contas, né? Claro, esse livro tem muito de escrita de si, assim, né? Então tem aspectos de memória, aspectos de testemunho e aspectos de autofiguração, de autoformulação, eu não gosto muito, cara, Não é o termo ideal, certamente. porque eu acho que já está muito carregado já, sabe? A autoficção é um termo que já se carregou tanto e já se fez coisa tão ruim também dentro da autoficção, assim, coisas muito boas também, mas já se fez coisa tão ruim nos últimos tempos, assim, literatura contemporânea em determinado momento foi inundada por isso, assim, e eu acho que se exagerou um pouco, assim, foi longe demais, se é que se possa dizer. Mas foi longe demais no sentido de perder um pouco a qualidade mesmo do que se estava escrevendo. E eu acho que até o meu primeiro livro, O Trato de Levante, foi um pouco atravessado por esse momento, assim, eu acho que ele perdeu um pouco de qualidade justamente por tentar se colocar no meio desse momento da autoficção. Mas o Retorno ao Ventre, cara, eu não considero uma autoficção, mas eu considero um livro obviamente, de construção de lugar no mundo, assim, em que vai incorporar escritas de si, vai incorporar a memória, vai incorporar o testemunho e vai incorporar também aquilo que você mencionou, que é falar de mim através do outro. Essa personagem, a tia Pedrolina, que fala no livro sobre ancestralidade, ela meio personifica esse lugar. Ela é uma tia que existe, ela é minha tia. Ela tem esse nome, tia Pedrolina. Diferente do livro, ela não tem Alzheimer, ela tem Parkinson. Mas o Parkinson também já deteriorou muito a memória dela. Então é uma tia que de fato tem um problema de memória e ela de fato tem essa memória ancestral. O livro começa, a fagulha inicial desse livro, cara, foi justamente o poema Clarão. Só que o poema Clarão ele já é uma ficcionalização do que aconteceu. Né? No poema Clarão, ali o personagem está conversando com a tia no leito do hospital. Essa conversa aconteceu, só que foi por telefone. Eu estava no meu trabalho, eu sou programador de literatura no Sesc Avenida Paulista, e eu recebi uma chamada, uma ligação da minha tia, umas 8 e pouco da noite, e na época eu estava fazendo a programação de literatura e fazendo uma pesquisa sobre literatura indígena muito forte, porque eu estava incluindo muito a programação de literatura indígena no meio daquele mês que eu estava programando. E eu comentei isso com ela, a gente não se falava há um tempo, eu tenho uma relação muito materna com essa tia, porque eu perdi minha mãe muito cedo, Uhum. e essa tia acabou se tornando esse lugar do afeto, da segurança. E fazia um tempo que a gente não se falava, então a gente estava numa conversa longa e eu comecei a contar para ela sobre o que eu estava fazendo naquele momento, né, as programações de literatura indígena, e ela falou: a gente tem parentes indígenas. E eu falei: ué, como assim? Não sabia. Eu sabia que que eu tinha um bisavô guarani. Eu comentei isso com ela. Falei: o bisavô que a gente tem. Ela falou: não, a minha bisavó, a bisavó dela, era uma criança agora, era uma criança indígena. Era uma mulher, uma criança mulher. E ela foi laçada, ela foi caçada no mato a cachorro pelo meu bisavô. E aí virou a matriarca da família. E eu nunca tinha ouvido essa história. Na época eu tinha, sei lá, 36 anos. Nunca tinha ouvido essa história. E aí eu fiquei assustado com aquilo, né? Fiquei espantado e pedi para minha tia enviar os dados da família, dos avós, bisavós e tal, os nomes, data de nascimento. E eu fui atrás, né, dos registros dessas pessoas para entender onde que elas nasceram, onde que eles moravam, onde que viveram, né? E nessa pesquisa inicial, assim, bem memorialística da família mesmo, eu fui encontrando os vazios de memória, porque os nomes que estão escritos nesses registros já são nomes abrasileirados. Então não tem como você saber
se aquela pessoa era uma pessoa indígena ou não, entendeu? Não tem nenhuma referência ali. Então, a partir desse vazio de memória que eu fui pesquisar onde essa pessoa nasceu, muito provavelmente ali era um território caigangue, mas, porra, do ladinho tinha um território Xoclengue, tinha um território Guarani, tinha um território Xetá, então, pô, talvez seja caigangue. Então, a pesquisa começou daí, de uma pesquisa muito pessoal dentro da minha família, dentro da minha história. Então, nesse sentido, sim, é uma escrita de si que vai atravessando para construir esse lugar, né, esse lugar no mundo, e esse lugar aqui é também o Paraná, né, cara, no final das contas, assim, porque o Paraná esquece que é uma terra indígena, né, o nosso estado, né, o, o livro fala muito da cidade que você tá, de Guarapuava, né? Do Corambangue, aí era o Corambangue, que era o coração do território caigangue. Toda essa região é uma terra indígena, pô, assim, a gente esquece, né? Esse pertencimento paranaense, ele solapou absolutamente o legado indígena. E talvez o Paraná só se torne um estado culturalmente relevante quando ele voltar a, a entender e abraçar e respeitar e resgatar o seu legado e as suas memórias indígenas, pretas, caboclas, né? Que o Estado faz questão de esquecer, né? E exaltar apenas a memória colona. Nossa, eu fiquei muito emocionado com as referências aqui à região e tem aquele aspecto mítico da origem dos primeiros humanos caigangues de um buraco, né, surgindo da terra, né? Sim, que é uma Tem montanha que é aí no sudoeste, pô. O mito de poeticamente origem dos assim, caigangues é aí no sudoeste do Paraná. sim, exatamente. E eu moro nessa cidade aqui desde 2013 e é uma cidade talvez em que essas questões estejam bem concentradas, porque a gente tem aqui os quilombolas também, né? A Uhum. gente tem os indígenas que aqui estão relegados a uma vida marginal perto da rodoviária da cidade, assim, acampados ali basicamente. E a gente acabou de ter eleição e uma eleição que promete uma piora das condições dessas populações. Então é muito trágica aqui a situação desses povos todos, inclusive os quilombolas, né? Os descendentes dos quilombolas. É muito significativo o teu livro, eu acho, para a nossa região aqui e merece muito ser lido aqui na nossa região também, com certeza. Então, Tomara, cara, nesse enfim, que o livro ajude um pouco também a tirar essa invisibilização dos povos indígenas do Sul e dar um pouco dessa perspectiva também do paranaense, né? Você está vivendo aí, há bastante tempo, né? 10 anos, já 11 anos. tem. Então, você consegue perceber bem, como não existe traços fora dessa marginalização quilombola e indígena e cabocla, que tem pouquíssimo, mas pouquíssimo hoje, né? Pouquíssimo, apenas resquícios. Mas como o Paraná esquece isso, né? Faz questão de esquecer, assim, faz questão de ocultar esses legados. E eu pesquiso Paulo Leminski, né? Paulo Leminski é meu objeto de pesquisa. E No Leminski tinha doutorado. de doutorado. Foi meu objeto de pesquisa no mestrado também. Eu sou um Aham. leminskiano. Assim. Ele tinha alguns artigos, né, falando do Paraná e de Curitiba, e alguns deles tentavam entender por que o Paraná, apesar de ser e Curitiba especialmente, ser uma cidade e um estado de classe média e com um nível Aham. de vida alto, assim, comparado ao restante do país, por que a gente não conseguia produzir nada de culturalmente relevante? Essa era algo que intrigava Leminski. Né? E ele tinha várias explicações ali, né, que ele dava, ele falava muito sobre os imigrantes, né, que os imigrantes tinham essa necessidade de trabalhar e de poupar, então ele concentrava aí o seu argumento histórico sobre essa falência cultural do Paraná. Mas eu acho também, cara, que o Paraná ele só vai conseguir se tornar relevante culturalmente com raríssimas exceções, né? Porque Leminski foi uma exceção à regra, Alice Ruiz é uma exceção à regra, blindagem, enfim, a gente tem momentos de brilho dentro do Estado. Mas, assim, o Estado se tornar culturalmente relevante com alguma coisa que realmente desenha a sua identidade, a gente só vai conseguir fazer isso, eu acho,
quando o Paraná, de fato, resolveu olhar para suas origens, para o seu começo, que não é junto com os colonos, cara. Os colonos são parte importantíssima da construção identitária do Paraná, mas não é a única, sabe? Tem gente preta aí, sempre teve, tem gente cabocla, tem os caigangues, dentro dos povos indígenas, tem os caigangues, os choclengues, os chetás, os guaranis, imbiás, os caiovás. Tem muitos povos aí que fazem, que constroem e construíram ancestralmente a identidade cultural desse espaço geográfico que hoje a gente chama de Paraná e que a população que está aí faz questão de ocultar. Enquanto você não resgatar isso e respeitar isso e exaltar isso, o Paraná vai continuar sendo um estado culturalmente irrelevante. E assim vai ser. E é importante que continue sendo irrelevante mesmo enquanto não fizer esse processo. Exatamente. Quem batalha, né, nesse sentido são justamente os poetas, né? A gente tem o Exato. Ricardo Corona lá com o Curari, a gente tem a Joseliviana Batista com as traduções do Guarani, Exato, né? exato. O Não, teu trabalho se insere nessa linha. A discussão sim. que o Leminski está fazendo lá nos anseios crípticos, né? Exato, ensaios seus crípticos. O Curari foi muito importante para o meu livro, inclusive, viu? O Corona foi, assim, foi base de pesquisa também. Pois é. Corona é o meu editor aqui. A maior parte dos meus Maravilhoso. Um livros abraço para o Corona. tá lá com a Medusa. E então, assim, eu queria te perguntar um pouco sobre a pesquisa, né? Duas coisas. Eu quero te perguntar sobre a relação sua, como que se estabeleceu, né, depois dessa conversa com a tua tia, essa relação com o povo caingangue, com a cultura caingangue, como é que você se inseriu nesse diálogo aí, nessa abertura para a alteridade também, mas Uhum. talvez a gente pudesse começar falando da pesquisa histórica mesmo, como é que foi essa batalha em arquivos, como é que foi esse cotidiano aí de investigação. Claro, o começo da pesquisa foi bem bibliográfica, assim, então eu comecei a ler livros históricos que contavam sobre o processo de ocupação dessa região, na região oeste do Paraná, especialmente na região sudoeste do Paraná, mas tive que pesquisar muito também sobre a região noroeste, também, que era uma região que tinha uma ocupação caigangue e indígena muito grande, e tem mais produção acadêmica sobre a região noroeste, né? Então eu acabei também lendo bastante sobre isso. E quando eu começava a ler não só os livros, mas eu li muito artigo acadêmico, muita tese, dissertação, eles iam citando alguns documentos. E eu comecei a Uhum, notar que a maioria dos documentos estava no Museu dos Povos Indígenas do Rio de Janeiro. Na época ainda chamava Museu do Índio do Rio de Janeiro, quando eu comecei a escrever. uhum, uhum. Tanto que, quando a gente fez a revisão do livro, a gente teve que mudar isso, porque a referência ainda era Museu do Índio, porque esse era o nome na época, felizmente mudou. E aí eu falei, pô, preciso achar esses documentos. Então eu fiz uma lista, cara, comecei a listar todos os documentos que eram possíveis, assim, de eu acessar no museu. E também comecei a... Tem dentro do museu, tem uma parte que é online. Então eu comecei a jogar, e eles não é exatamente, você não tem acesso ao documento, mas você tem acesso à descrição desse documento. Então eu Uhum. comecei a listar todos os documentos que tinham mais ou menos uma descrição que dizia respeito àquela região e fiz uma lista imensa. Entrei em contato com o Museu dos Povos Indígenas do Rio de Janeiro e falei, ó, eu preciso de uma lista de documentos gigantesca, como que eu faço? Eu vou até aí? Eles falaram, não, manda pra gente. Manda pra gente que a gente manda pra você. E eles têm um serviço, cara, de atendimento aos pesquisadores que é assim, eu achei impressionante mesmo, assim. Cara, eu mandei essa lista inteira para eles, eles me mandaram, assim, muitos arquivos, foram gigabytes de arquivos, cara. E a partir desses arquivos eu comecei a ler um por um, né, selecionar o que era interessante para mim e o que não era, e a partir do que era interessante para mim, ver o que se encaixava dentro daquela narrativa que eu estava esperando, assim. E, e nessa limpeza de documentos eu encontrei a primeira incursão
do Império Brasileiro, né, feita pelo José Osório, um capitão do Exército, capitão de engenharia do Exército, em que ele narrava essa primeira incursão do SPI, do Sistema de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, assim era o nome, era o nome do instituto do governo, e aquele documento me marcou muito, porque ele ia descrevendo, né, cada aldeamento indígena que ele encontrava. E aí eu fui atrás e tinha a descrição quando eles locaram a primeira casa para fazer de sede do SPI no Paraná, então tinha a descrição de todos os móveis que eles compraram, de quanto eles gastaram. Eu falei, pronto, tá aqui o documento base, né? E a partir daí eu Muito bom aquilo que você fala. Nenhum livro, nenhum quadro, exato, nenhuma obra de arte, né? Tudo funcional ali, utilitário para caçada exatamente, mesmo, no fim das contas, né? exatamente. O cara era um cara do exército mesmo, um cara utilitarista, assim. E, e também tem outros documentos, por exemplo, tem a narração, cara, que é uma carta do... Como que era o nome dele mesmo? Esqueci o nome do cara, mas ele é o... esqueci, bicho, mas ele foi o líder do exército que tentou invadir o sudoeste do Paraná 11 vezes. Eu vou te falar aqui o nome dele porque ele é um cara importante, né? Não é o Afonso Botelho. Esse. O Afonso Botelho. Desculpa, o Afonso Botelho. A minha memória canábica Eu morei na rua Afonso Botelho aqui. Ponto. Aí, ó. Aí. Afonso Botelho. Eu encontrei, cara, a carta do Afonso Botelho que ele enviou para a rainha na época, como se fosse se explicando, bicho, por que ele não conseguiu ocupar aquela região. E é um livro, é uma carta assim, é realmente um livro, são mais ou menos umas 80, 90 páginas dele explicando uma por uma das incursões, assim. E é realmente uma explicação, sabe? Por que eu não consegui entrar, por que eu não consegui ficar. E esse foi um documento muito interessante que eu tive acesso também, que é uma descrição bem detalhada, obviamente a partir de uma pessoa que não é absolutamente confiável, né? Mas que era o único registro que tinha. Então, esses documentos, foi a partir daí. E aí teve documentos, por exemplo, as cartas régias que eu precisava encontrar, todas elas estão no portal da legislação histórica do governo federal. Você tem acesso também via internet. Você vai lá e pede, quero acesso à carta régia de 1808. Todas elas, eles te mandam. Né? Algumas já estão lá dentro do arquivo mesmo, você consegue acessar. Então, eu fui buscando esses documentos históricos e relacionando eles com as pesquisas, assim, tem pesquisas que foram essenciais, cara, para mim, especialmente o Lúcio Tadeu, que é um pesquisador aí, do Paraná, que pesquisa os caigangues. Ele tem um livro que chama A Guerra dos Índios Caigangue, que foi muito importante. Ele foi o cerne de muitos poemas, assim, o poema Apagamento, por exemplo, vem dele, vem de um artigo, de uma parte do livro dele. A Propriedade do Homem, assim, enquanto eu li o livro, muitas ideias foram aparecendo e eu ia marcando, e a partir dessas ideias eu escrevi os poemas. Então, as pesquisas acadêmicas aí dentro do campo da história, da antropologia, foram muito importantes. E posteriormente, depois que o livro estava pronto, né, estava pronto não, porque eu estava desenvolvendo o livro e eu fui cada vez mais me embrenhando na cultura caigangue. Eu comecei a sentir necessidade de conversar com as pessoas, né, que estavam vivendo nos aldeamentos e tudo. E na época eu estava lendo a tese de mestrado de uma pesquisadora, uma antropóloga francesa, mas que mora no Brasil, que é a Clementine Marechal. Clementine Tincanron, hoje Marechal, porque ela recebeu um batismo caigangue também. E ela falava muito sobre... Ela pesquisou a relação da Iracema HT, que é uma cuiã, uma cuiã e uma liderança indígena de Porto Alegre, com a terra e com a relação, como ela estabelecia essa relação com as pessoas. E eu entrei em contato com Clementine, e a Clementine me abriu muitas portas, cara. A Clementine me colocou em contato com Iracema, e aí eu estabeleci uma relação muito, muito bacana com Iracema, porque aí a gente tinha os números um do outro,
Então a gente se ligava, bicho. De manhã eu ligava para Iracema, a gente conversava, ela me ligava, às vezes ela, por exemplo, teve alguns momentos que eles precisavam fazer os artesanatos e não tinham material. E São Paulo é um Uhum, lugar que tem tudo. Então ela me ligava e uhum, falava, pô, você sabe se tem alguma loja por aí que tem tal coisa? Eu falei, pô, claro que tem. Aí eu ia lá, pegava, mandava. E a Iracema me contava também como estavam as lutas ali no Morro de Santana. Iracema me apresentou depois para o Maurício Salvador, que é uma outra liderança do Rio Grande do Sul, mais para baixo ali de Canela. Para baixo, né? Para baixo. Pô, posso estar errando a não, geografia não sei. aqui. Mas Maurício Salvador, e depois eu comecei a conhecer outras pessoas. Conheci, por exemplo, a Rejane Nunes, que é uma psicóloga caigangue, que desenvolve um trabalho de psicologia a partir da ancestralidade caigangue. E ela fez a leitura do livro junto comigo. Ela deu muitas dicas de termos que eu não deveria usar. Me ajudou muito, Regiane, assim. Ela foi uma, assim, uma boa alma nesse momento, porque é uma pessoa que também tinha proximidade com trabalhos acadêmicos, né? Ela tinha acabado de terminar ali um trabalho de conclusão de curso, então tinha proximidade com isso. Eu explicava um pouco para ela o que eu estava tentando fazer, ela me ajudava, e ela também é do Rio Grande do Sul, uma caigangue do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, conheci o André Caetano, comecei a fazer aula com o André Caetano, e o André Caetano me apresentou para o Lorecir, foi o revisor do livro. Enfim, foram pintando e pingando relações pessoais, né? Eu mandei esse livro para muita gente, viu? Para muitos caigangues, assim, gente que eu não tinha nem contato e que simplesmente leram o livro e me disseram, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, tá. Gente Uhum, que depois eu não tive mais contato, né? Mas que fez essa leitura, que me ajudaram nessa leitura crítica. Mas essas pessoas que eu citei, a Sema, a Clementine, a Rejane, o Maurício Salvador, todos eles foram muito, muito relevantes, assim, o André Caetano, o Lorecir, foram, assim, pessoas que fizeram mais do que leitura crítica, né? Foram pessoas com quem eu estabeleci uma relação pessoal e que foram absolutamente essenciais para a feitura do livro. E teve pessoas que não eram caigangue também, que fizeram depois a leitura crítica a partir de uma perspectiva indígena também, que aí foi o Cacau Erá, o Daniel Munduruku, a Eliane Potiguara e a Maíra Sigual, todas essas pessoas, aí o Cristino Wapichana, todos eles fizeram leitura crítica também do livro, mas nenhum deles é caigangue, né? Mas fizeram uma leitura crítica a partir dessa perspectiva também, não só indígena, mas também, obviamente, todos eles são grandes escritores, então fizeram uma leitura crítica também da linguagem usada no livro, etc. Então também agradeço, uhum. né, preciso agradecer muito para eles aí nesse trabalho de melhoria, de tornar esse livro um pouco mais forte. Sim, e um livro humano, né? Porque a grande questão, no fim das contas, é essa questão da representação, que é Uhum. aquela história do falar pelo outro, né? Assim, porque quando você está falando de representação, você pode pensar nos dois sentidos, né? Você pode pensar representação no sentido de falar em nome do outro e falar a favor do outro, que é, Claro. eu acho que é essa quando você está falando aí, você está mostrando como você se cercou de cuidados para Uhum. falar a favor do outro e não em nome do outro, né? Porque essa distinção é importante. Eu acho que o grande lance, assim, a sacada do seu livro é conseguir falar a favor do outro e não em nome do outro. É isso, né? Exato, exato. Esse foi um cuidado, assim, acho que esse foi o maior cuidado que eu tomei no livro, cara, porque eu estava tomando contato com uma ancestralidade muito antiga minha, uma ancestralidade indígena, mas eu não vivi essa ancestralidade. Então eu não estava na aldeia, eu não estava na terra indígena, eu não sofri o que eles sofreram, eu não tenho um fenótipo indígena. Eu não posso falar por eles, mas eu posso falar em favor deles. Eu posso me colocar como um aliado. E nesse sentido, eu acho que a arte tem um papel muito grande, cara. Muito importante mesmo, assim, importantíssimo, porque
Se você pega eventos históricos, bicho, a arte é o que constrói a memória. Você Uhum. imagine, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, assim, o extermínio do povo judeu. A gente, os mais jovens, né, a gente não viveu isso, a gente não tem essa memória objetiva. A gente não lembra desse extermínio por conta de um relato. A gente lembra por conta de um filme que a gente viu, de um livro que a gente leu. Né? E você pode pensar na ditadura brasileira também. A gente não lembra da ditadura porque nosso pai, nossa mãe contou. Não, a gente lembra por causa dos filmes que a gente viu, dos livros que a gente leu, das fotografias que a gente viu. Né? A maioria da memória é construída a partir da arte. A arte tem um papel de construção de memória muito importante, cara. Muito, muito importante. Então, eu espero que esse livro ajude a construir um pouco dessa memória do Paraná, dessa memória indígena do Paraná em favor né, dos povos originários, que são os grandes legatários e os grandes donos, né, os proprietários, digamos assim, dessa terra. Assim. Então, Uhum. espero estar tá contribuindo um pouco para que essa memória seja exaltada. Assim. Tem um, tem um aspecto, né, que eu, por exemplo, né, há um tempo atrás eu estava escrevendo um artigo com a minha companheira aqui, a gente tratou da ocupação da África através da literatura, né, pensando como é que a literatura lida com isso, o Uhum. Coração das Trevas especificamente. E aí Maravilhoso. a gente buscou os antecedentes, né, a gente buscou os relatos e os textos de pesquisadores, de exploradores, no fim das contas, do século Uhum. XIX. E uma das pesquisas que eu fiz foi sobre os mapas. Então, se a gente pega os mapas africanos do centro da África, aquela região do Congo ali, que é a região onde se passa o Coração das Trevas, né, que foi depois ocupado pela Bélgica e tal, Uhum. os mapas, assim, do século XVIII, os mapas mostravam aquela região como uma região ocupada. Século XIX, os mapas começam a ficar em branco naquela região, Caraca. para justificar justamente a ocupação europeia, né, e toda a corrida africana para a África, né, dos europeus para a África no fim do século XIX. Então é incrível como que a cartografia ela foi construída no sentido de proporcionar uma justificativa para a invasão. Uma região que era dada como ocupada pelos povos africanos, depois foi dada como vazia. E quando você traz lá o discurso do Wilson Martins e de um outro intelectual que você traz ali também, Um dizendo solar. que essa região, né, é uma região vazia, essa região central do Paraná, principalmente, é uma região vazia, essa região do oeste, essa que justificou a marcha para o oeste, justamente, como regiões vazias, a gente vê muita relação, e o seu livro ele faz muito isso também. Você está Uhum. tratando dessa dimensão do extermínio do povo caingangue e da recuperação dessa cosmologia, dessa ontologia desses indígenas, mas também está fazendo relação política muito forte com o massacre dos palestinos, com outras chacinas e genocídios políticos que a gente vê pelo mundo e que estão na história, né? Uhum. Então, é muito interessante essas retomadas que você faz que dão uma pegada política muito forte pro teu livro, eu acho. E A aí eu gente tem queria que te perguntar lembrar para a que gente ir fechando, talvez, Belé, assim, desculpa Opa, você ia né? falar, não. Não, você vai falar porque essas relações, cara, é bem isso mesmo. A cartografia ela é usada, né? Não só a cartografia, a história da antropologia, ela Uhum, pode ser ferramenta de ocupação e de colonização. Né? É maluco você pensar que alguém em 1700 ou 1800 ou 1900 vai pensar, ou 1600 ou 1500, seja lá, vai pensar a África como um espaço vazio, né? É um espaço dos maiores reinos que já, que já existiram, assim, né? É impossível você pensar naquele lugar como um lugar vazio. E aqui no Paraná, né, no Sudoeste, a mesma coisa. As pessoas, o Império Brasileiro sabia que tinha gente, né? O Império Guarani vai do norte ao sul do Brasil. A gente sabia que tinha gente, eles tinham absoluta consciência disso, mas era o argumento que eles precisavam construir para poder ocupar, para poder fazer essa marcha para o oeste. E é bom lembrar também que o povo palestino é um povo autóctone, né? É um povo daquela região, é um povo que está sendo massacrado, né? Por um Estado colonial, que é o Estado de Israel. E não só ele, né, cara? O livro, né, o Retorno ao Ventre faz essa conexão
com o Elayuni, que é do Saara Ocidental, né, que são os saharauis, que é um pedaço de ocupação, um pedaço do... Metade do Marrocos, se você olhar no mapa do Google, vai ter uma linhazinha traçadinha, assim, trastejada, porque metade do Marrocos não é Marrocos. Metade do Marrocos é o Saara Ocidental, é o território saharáui, que está ocupado pelo Marrocos. Naquela região fica o maior muro construído pelo homem, que é para justamente isolar uma população. É uma ocupação, como é a ocupação de Gaza, só que essa é menos conhecida. A ocupação de Jerusalém é outra ocupação. A ocupação de Rojava, dentro do Kurdistão, é outra ocupação. Então, são lutas, eu acho, que estão muito separadas geograficamente, mas que, ao mesmo tempo, estão muito unidas dentro de um aspecto de autodeterminação e de reivindicação pela terra. Assim. Então, elas se conectam nesse lugar, e eu quis fazer essa conexão também, porque é importante, que são povos distantes, mas são povos irmãos. Né? Exato, exato. E isso dá assim uma outra potência para o seu livro, eu acho, porque você faz essa conexão e, e acaba, no fim das contas, passando a ideia de que, sim, poesia é resistência também, poesia é uma missão social, no fim das contas, também, né? Então, eu queria te perguntar, para a gente ir fechando, a gente ainda vai ter uma... Aguardem, porque a gente ainda vai ter uma leitura de um dos trechos, ou de um poema, não sei o que o Belé vai ler para a gente ali, mas te perguntar um pouco como é que você vê essa tua relação com a missão social da literatura também, né? Você falou de uma filiação ao anarquismo. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso aqui para gente. Cara, eu não consigo pensar poesia, eu não consigo pensar arte ascética, assim, politicamente ascética. Uma arte que não consiga, que não tenha relação nenhuma com a política, especialmente nos dias que a gente está vivendo. E eu acho que, na verdade, você pode dizer isso em qualquer momento da história, porque sempre está acontecendo alguma coisa terrível. Mas a gente está na beira de uma catástrofe climática, a gente está vendo ocupação de terra, a gente está vendo chacina, massacre. Eu dei uma palestra agora essa semana para o Fórum sobre Genocídios e contra crimes contra a humanidade, que reúne professores da USP, de várias áreas da USP, direito, da história, etc. Uhum. E a gente estava falando justamente sobre isso, cara. É uma época em que tem tantos genocídios e tão poucos genocidas sendo julgados e condenados, ou sequer investigados, assim, que se você pensar a arte sem relação com o que acontece no mundo, ela perde um pouco ela perde um pouco o seu lugar, o seu propósito. É óbvio que a gente vai ter que falar de amor, porque quando a gente está apaixonado ou com o coração partido, aquilo é um desastre, né? O mundo acaba, o mundo derrete também. Você trabalhar sentimentos é algo importante também é algo político. Mas a poesia e a literatura, elas precisam ser trincheiras também, cara, porque, como eu disse antes, é através da arte que a gente concebe eventos históricos, que a gente elabora eventos históricos, e que a gente elabora a memória. Então, a arte, ela tem um papel fundamental de construção de memória, cara. Então, ela precisa ser política, ela precisa ter uma consciência política, pelo menos. Do contrário, ela fica ou vira um relato, pura e simplesmente, ou vira uma arte que por ser descomprometida, por não ter um compromisso social, acaba sendo vazia. Não absolutamente sem valor artístico, porque talvez tenha, mas vazia, né? Sei lá, se você for pensar os grandes poetas, se você for pensar Neruda, por exemplo. Pô, Neruda tem um trabalho de poesia de amor incrível, assim, né? 20 poemas de amor, uma canção desesperada, pô, que coisa maravilhosa, lindo demais, assim. Pô, mas Neruda foi lá e fez Canto Venerário, né? Que é um livro de concepção de identidade sul-americana, assim. E ele não Uhum. seria Neruda se não tivesse feito esse livro. Se ele não tivesse construído esse livro, ele seria um poeta muito menor do que ele é hoje. Então, essa concepção política da arte, eu acho que é o que brinda a poesia e a literatura e a arte é, de alguma sustentação, de algum substrato que permita a gente contribuir um pouco com as transformações positivas do planeta. Assim. Maravilha.
Gente, eu vou deixar depois para vocês o link para vocês adquirirem o livro na editora Elefante, mas também esse livro está circulando nas livrarias, tá? Então fiquem Sim. atentos aí. Várias livrarias têm a distribuição dos livros da Elefante também, incluindo o Retorno ao Ventre aqui do Júnior Belé. E aí, o que você pensou de ler para gente? Cara, eu vou ler um livro, justamente, eu vou ler um poema que é um pouco mais curto, né, pra gente não Aham. se estender muito, que é o poema que tem o título justamente Paraná. Camarada, eu tinha marcado justamente esse para te pedir. Ah, é? Aham. Olha aqui, ó. Tem um. Ah, que legal. Aí, ó. Transição de pensamento. E esse é um poema que eu acho legal, porque ele, enfim, leva o título, leva, né, o nome do estado, e o livro está falando do estado, então acho que pode ser legal de. E ele é curtinho, né? Então não vai ficar tão chato, porque às vezes ler poemas para as pessoas pode não ficar tão legal. Posso ir nessa? Manda ver. Vamos lá. Paraná. Debaixo do chão do Paraná, do chão onde nasci, estão as casas subterrâneas dos primeiros antepassados. Dentro delas ainda moram os trançados de plantas e as rochas, onde a ponta da flecha afiou seu destino. Dentro delas os cantos e os cocares, e o cheiro de mate das divindades, a história e o legado. Dos verdadeiros donos dessa terra, e é por isso que sobre ela o asfalto, e é por isso que sobre ela a guerra. Sobre o Paraná resistem seus filhos. Punhos e corpos fechados e ao redor o abraço de ferro das escavadeiras e das cercas elétricas, as eugênicas leis e o bruto liberalismo do capital. O chocalhar da maraca ainda guia e mantra, no meio da gritaria cinza dos escapamentos e o estampido seco das armas, o silêncio fúnebre dos latifúndios. Sob o chão do Paraná, o chão onde nasci, prosperam aqueles que não ouviram o chamado do pajé, o curandeiro, o sonhador, o xamã, Cuyã, ela me disse. Aqueles que não conheceram o rezador dos velórios, o olho que enxerga nas sombras e é a própria sombra, Pen, ela me disse. Aqueles que não respeitaram o chefe, o guia, o que é ombro e punho, Bai, ela me disse. Aqueles que não honraram o grande cacique, o sabedor dos destinos, Baibug, ela me disse. Continuam caçando a alma dos bichos, continuam caminhando os mesmos caminhos, ainda cochilam sob a noite dos pinheiros decepados. Aqui chegaram brancos e violentos e aqui estão, há poucos e intermináveis anos que já chama de eternidade. Massa, massa mesmo. E foi uma transmissão de pensamento mesmo. É isso. Gostei. Então, cara, quero te agradecer muito. Quero recomendar o livro também, né? Acho que a gente poderia falar mais ainda, mas nada também substitui a leitura, né? Assim, a gente faz essas conversas aqui, são uma espécie de paratexto, no fim das contas, são uma espécie de texto de orelha, no fim das contas, para quem vai ler, né? Porque Claro, e leiam poesia contemporânea, pelo amor de Deus, assim, né? A gente o precisa que de conta, leitores. o que conta é essa leitura, né? O que conta é essa frutificação, no fim das contas, né? Com Então, certeza. maravilha, te agradeço muito, Belé. Pô, eu que te agradeço, Ricardo. Agradeço pela oportunidade, agradeço quem viu esse episódio do canal e, assim, assistam outros, né, que estavam aqui. A gente falou antes de começar, a Pauline Torti, é uma grande escritora. Dei uma rodada aí, né, porque é isso, a literatura e a poesia contemporânea, elas estão... A gente está num momento muito frutífero, assim, muito poderoso. Uhum. Tem gente muito boa escrevendo. E o Ricardo aqui está fazendo um trabalho maravilhoso. Ricardo, inclusive, leiam o Ricardo também, que ele também é escritor. Está fazendo um trabalho maravilhoso de conversar com a gente, né, com os escritores. É um espaço importante, né? Deem uma rolada ali, vejam os autores, vão atrás dos livros que a gente precisa que as pessoas leiam, senão a literatura não tem propósito. Maravilha. A gente, só para fechar, né, eu lembrei aqui também que a gente trouxe um autor do Amazonas, que é o Itanagé Coelho Cardoso, que é da etnia Munduruku,
E ele falou aqui sobre o romance dele, raros romances, né, indígenas, que é o Canumã, A Travessia. Recomendo muito essa conversa, que foi feita com a Ana Brown, que é minha parceira aqui também no canal, e volta e meia está aqui também conversando com escritores e escritoras. Maravilha, Belé? Um abraço e Maravilha. obrigado para você que assistiu aí também. Maravilha. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Voltamos semana que vem aí com outro livro. Um abração. Abração.